Olá, amigos, seguidores, amigos do canal do YouTube, da nossa fanpage no Facebook. Hoje eu quero dividir com vocês algo que eu já venho trabalhando há alguns meses esse ano e é algo que normalmente a gente evita. Por isso é até interessante estar compartilhando com vocês. E aí vem a pergunta: como andam as suas sombras? Você tem olhado para as suas sombras? Encarado elas? Essa é uma pergunta, exige coragem até mesmo para a resposta. E esse tem sido um aprendizado meu nesses últimos meses. Olhar para as minhas sombras e ver o que tem ali dentro. Eu vim fazendo trabalhos de aprofundamento bem fortes em relação a isso e descobri algo muito interessante. O meu poder pessoal, o meu poder de realização, a minha força está nas minhas sombras. Como assim, Ricardo? A gente segue um caminho espiritual justamente para iluminar as sombras, né? A gente faz trabalhos de elevação para transmutar as nossas sombras, né? Tá, mas é aí que mora o perigo. É aí que eu percebi que isso é um perigo. É justamente o contrário, porque no momento que você foca somente em um aspecto seu, você está deixando negligenciado, está deixando de lado um outro aspecto seu, outra 50% parte sua, que é a sua sombra. É fácil de entender. A gente está num mundo dual, então todo homem tem um lado feminino, toda mulher tem um lado masculino. Depois da noite vem o dia, depois do dia vem a noite. Isso é o mundo dual, né? Dualidade. Então, sempre aonde haver luz, haverá sombra. Por isso, é meio que óbvio, você tem sombras. E como você tem lidado com as suas sombras? Eu comecei a lidar com as minhas e olhar para as minhas sombras e encontrei medo, encontrei preconceito, encontrei raiva. Mas eu acho que o mais importante, eu encontrei um Ricardo abandonado ali, que precisava de atenção. Atrás de todos esses sentimentos, há sempre algo que pode ser trabalhado e uma força que você pode usar ao seu favor. Então, eu descobri que muitas vezes, se eu tinha raiva de uma determinada situação, eu poderia usar essa raiva mas justamente para fazer me mover, né? Para até mesmo me colocar. Se eu estou numa situação, num grupo de trabalho, por exemplo, e ali há alguns movimentos que eu não gosto, e aí, se eu não falo, eu tenho umas ideias, não, a gente pode fazer assim, a gente pode fazer assado, e alguém toma a frente e fala, não, a gente tem que fazer assim, porque assim é o certo. Nessa hora não está havendo um trabalho em conjunto, não é uma cooperação. É alguém falando, tem que ser assim. Se eu não me posiciono, isso vai ser um sentimento negativo que vai virar uma sombra. Está entendendo? E essa sombra vai ficar lá. O que eu vi é que, depois de trajetória também como terapeuta holístico, estudando muitas linhas, participando de religiões, de grupos, eu vejo que no meio espiritualista em geral, não só espíritas e yogis, do xamanismo, o meio espiritualista em geral, há uma tendência a gente apenas nos virarmos para a luz, olharmos apenas para a luz. E isso, de certa forma, é você só trabalhar os chakras superiores. Porque eu estou trabalhando com trabalhos de elevação, mantras de elevação, louvor, isso eu estou trabalhando os chakras superiores. Até mesmo por uma ideia conceitual do que deveria ser um ser iluminado, um conceito. Então, baseado nesse conceito, eu não posso sentir raiva, eu não posso manifestar raiva, eu não posso sentir tristeza, não posso ter inveja, porque isso não condiz com um ser iluminado. É tudo uma questão de conceito. Só que uma coisa é o conceito de iluminação, outra coisa é ser humano, vivenciar a vida humana. E todas
emoções, elas vão trabalhar com os chakras inferiores, o chakra básico, o plexo solar, né? E ali é que, para você trabalhar esses chakras, você precisa trabalhar com tambores, com dança, movimentar o corpo, se expressar através do corpo. Isso você está trabalhando os chakras inferiores. Então, se eu estou nessa situação de trabalho, que eu não me expresso, eu tenho uma boa ideia, mas eu não quero colocar essa ideia para não criar um conflito, não, é melhor eu não criar um conflito, manter a paz. Esse sentimento vai ficar ali, no chakra básico, vai ficar nos chakras inferiores. Sentimento de não ser visto, de não ser ouvido. E aí a tendência é dar desequilíbrios, problemas de digestão, né? Problemas no estômago. Tudo isso são sentimentos não trabalhados. E aí, o que eu estou aprendendo, que é uma coisa incrível, é que existe muita força de manifestação nas suas sombras. Sim, aqueles sentimentos negativos que você não quer olhar, que você evita. E aí, por exemplo, nessa situação, eu sinto raiva, nossa, eu tenho uma ideia que vai fazer esse trabalho funcionar muito melhor, mas a pessoa não quer me ouvir, use essa raiva ao seu favor. Não, peraí, eu vou me colocar. Não quer dizer que você vai fazer isso com agressividade. É diferente. Até para isso, você precisa utilizar e expressar os sentimentos para aprender a usá-los. Então você pode muito bem, não, peraí, deixa eu dar a minha opinião. E coloca a sua opinião. Ali, você está utilizando o seu poder. Você está sendo fiel a você mesmo. Lembra que eu falei que eu encontrei um Ricardo lá, sozinho, perdido? Com muitas ideias, com muita força de manifestação, mas que não estava sendo expressada. Então, olhar para as nossas sombras é descobrir um poder incrível. E não tem nada de errado. Você não é pior, você não é sujo, anjo caído, isso tudo são conceitos. Esse é você. Ali tem um aspecto muito forte de você, de muita força de manifestação. E por causa de alguns conceitos, ideias, pensamos que, ou até medo, isso foi uma coisa que eu encontrei, medo ao olhar para as minhas sombras. É óbvio, porque esse medo era da grandeza. Medo da grandeza. Olha o quanto eu pude aprender comigo nos últimos meses com as sombras. E isso era algo que eu queria dividir com você. Principalmente nós que estamos no meio espiritualista, há essa tendência sempre a nos voltarmos para o elevado. Só que não tem separação, é uma moeda e a moeda tem duas faces. Você tem luz e também tem sombras. É como a física. A física mesmo da escola, né? A luz, ela gera sombra. Então, quanto maior a luz, maior a sombra. E esse é você. É uma questão de integrar todos esses aspectos, aprender a utilizá-los e descobrir que juntos é muita força de manifestação. É plenitude. É você se tornando completo. Então, tá aí a pergunta. Como vai as suas sombras? Você tem olhado para as suas sombras? Isso é algo que eu estou aprendendo, tá? É algo que a gente vai aprendendo com a vida. E é bom ter essa coragem, porque te liberta de muita coisa. Te liberta de muitas ideias, muitos conceitos, e te coloca vivendo a vida como humano. Então, coloca nos comentários como é para você, suas sombras, lidar com elas. Você tem medo, não é tranquilo lidar? Vai ser legal a gente fazer essa discussão. Compartilha com seus amigos, pessoas que você acha que podem se interessar por esse assunto. E curta nosso canal, se inscreva. Curta o vídeo e se inscreva no nosso canal se você quer receber mais vídeos como esse. Um grande abraço e até o próximo vídeo.